Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Galera, vamos começar a falar da nota oficial, né, que a gente prometeu, porque a verdade mesmo é que, jornalisticamente, houve uma enxurrada nessa segunda-feira que o Jornal O Dia passou, o Vene Casagrande, com uma série de informações de bastidores, um negócio que a gente repercutiu ontem, casos e causos do Rogério Ceni, há uma certa preferência por alguns jogadores, ele só recebe alguns na sala dele, ele não teria gostado de um pedido do Arão para treinar faltas, a geração 8-5, etc. E aí, os desdobramentos rolaram nessa terça-feira. A nota oficial veio com o seguinte recado, vou ler rapidamente para não cansar a galera. O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o conteúdo da matéria publicada ontem, no dia 11, no site do Jornal O Dia, não condiz com a verdade. O texto sobre os bastidores da crise interna do Flamengo contém uma série de equívocos que serão esclarecidos abaixo. Aí o Flamengo vai ali contra-argumentando. E Túlio, esse contra-argumento do Flamengo, que está aí completo, tem no site do clube para quem quiser se ver na íntegra, né? O que você achou disso, essa resposta ao Vene Casagrande? Vou subscrever aqui o meu ídolo, referência a Mauro César, patético, né? Pífio, porque com certeza isso foi um pedido dos jogadores, isso é nítido, tanto que tanto o Diego como o Felipe Luiz, né, foram nas redes sociais responder e atacar os jornalistas, dizer que eles são mentirosos e tal. E aí, cara, assim, e engraçado que já no início da nota eles admitem que tem uma crise, né? Informações sobre a crise, eles admitem que tem a crise, e tem algumas coisas, assim, né, que dá pra gente, vamos dizer assim, refletir em cima, né? E aqui diz que, né, que os jogadores não solicitaram a tal da mudança, mas que isso ocorreu, né, em um determinado momento, que foi somente... Né, mudou em 1 hora lá um treino regenerativo. Aí aqui ela vem, ó. A reportagem diz que os horários dos treinos não têm sido respeitados. A informação não procede, todos os atletas cumprem rigorosamente os horários de chegada, alimentação, vídeo, academia e campo. A matéria não diz que os horários de treino não são cumpridos. Ela diz o seguinte, que na época do Jesus havia uma caixinha de multa, né? E que quando o jogador chegava com alguns minutinhos, tá ali, o cara demorou um pouquinho de tempo a mais ali, se arrumando, fazendo alguma coisa, papapá. Quando havia esse atraso de alguns minutos ali no campo, o atleta tinha uma multa que o atleta pagava. E a matéria diz, ela não fala que, olha, os atletas chegam atrasados. Não tem isso na matéria. Ela fala que tem essa questão dos atrasos ali de minutinho, coisa que não acontecia na época de Jesus, né? Aí aqui ela vem o seguinte, a matéria também afirma que alguns atletas indicaram profissionais para o setor de preparação física e de fisioterapia do clube. Sobre as contratações de novos profissionais, o Flamengo esclarece que o processo é realizado de forma rígida, através de uma seleção feita pelo setor de recursos humanos e aprovação final do gerente da área, Márcio Tanuri. A partir daí, a avaliação dos resultados é acompanhada de forma minuciosa no dia a dia. Aí, o engraçado é que, assim, há 1 mês, há 2 meses atrás, que a gente discutiu a contratação daquele Rafael Vinick aqui, e agora que eles vêm desmentir, depois de ter saído de novo, porque eles só pegaram aquele fato lá e colocaram, né? E todo mundo sabe que teve essa indicação, não só dele, teve indicações também do Marcos Braz para o setor, isso é fato. Uma das grandes balelas é os recursos humanos, eu sou a pessoa que eu posso falar com grande transparência, com grande certeza de que não tem, né, a avaliação rígida dos recursos humanos, né? O Flamengo, o que acontece? Antigamente, ainda na gestão do Bandeira, como acontecia antes, tipo assim, estou aqui no clube, eu sou vice-presidente, vou botar a Paula Matos para trabalhar na comunicação. Então, chegava lá, a Paula Matos já era indicada e ia trabalhar. O que passou a ser feito na época da gestão do Bandeira? Eu indiquei a Paula Matos, né? Mesmo a Paula Matos sendo uma indicação minha, ela é obrigada a passar por todo o processo de seleção. Vai lá, vai ter entrevista com a profissional do RH, vai ter entrevista com o executivo do setor e tal, e tal. É um praxe do Flamengo. Mas a partir do momento que é uma indicação, acabou, já sabe, já está carimbado que vai contratar. Tanto que hoje o clube, não só no departamento de futebol, mas lá na Gávea também, é um cabide de emprego. Você tem setores lá que tinham 2, 3 pessoas que davam conta do trabalho,
e agora tem 6, 7 lá batendo cabeça. Mas beleza, eles desmentirem isso aqui um mês, 2 meses depois. E aqui fala da questão, né, do diálogo, né, defende o diálogo do Ceni com os demais atletas, não sei o quê, mas o engraçado é que a gente vê a maior insatisfação, pelo menos aparentemente, dos atletas que não estão fazendo tal parte dessa panela, que eu também não faria parte, até porque eu não sou religioso, né? Estaria longe dessa panela. Se tivesse uma panela batendo um tambor, talvez estaria nessa panela aí. Aí diz aqui do Bruno Spindel, né? Que Bruno Spindel vem perdendo força nos bastidores, o clube esclarece que Spindel e Baez são responsáveis pelo comando do futebol rubro-negro e mantém diálogo com todos os atletas, comissão e funcionários do departamento de futebol. Gente, olha só, vamos diferenciar. O cara que deveria, vamos dizer assim, comandar o departamento de futebol seria o Marcos Braz. Eu já adiantei aqui para vocês, depois a gente vai falar até mais para frente, posso abordar o assunto com mais profundidade. O Marcos Braz hoje não apita mais nada, a grande influência dele é junto aos atletas, ponto. E alguns funcionários que ele colocou lá. Você vê alguma possibilidade do Marcos Braz se desligar do cargo do clube? Lembrando que agora cada vez mais ele vai ficar cada vez mais atarefado e como ontem você colocou, né? É um lobo solitário, né? E como você está falando agora. Você vê essa chance dele sair? Vou falar disso. Só concluindo, o Bruno Spindel é funcionário, meu amigo. O Bruno Spindel é funcionário. Se chegar a mandar, ele fala, tem que falar, ele vai falar, se não mandar, entendeu? É isso, ele é funcionário. Ponto. Sobre o Marcos Braz, o que acontece? Há um desgaste que as duas partes não querem. O Landim não quer o desgaste de ter que exonerar o Marcos Braz e o Marcos Braz não quer ter o desgaste de pedir a exoneração do cargo para não falar, lá o fujão, agora que tá ruim. E acontece isso. Então, assim, como eu falei ontem, que assim, há uma pressão para tirarem o Braz também, internamente, né? Que o tempo dele já passou, não tem mais o que fazer e tal, sendo que ele não quer pedir demissão, entre aspas, né, que é um cargo nomeado, e a mesma coisa do outro lado. É tudo para poder evitar o desgaste, entendeu? Se ele sai, vai ser colocado como covarde, assim como já aconteceu outras vezes. O Valim teve essa experiência de sair do futebol e depois isso ser usado contra ele. E o Landim também não quer o desgaste. Então, assim, é isso. Ele não sai por causa disso. E aí que continua, né? O clube de regatas afirma que todos os processos são analisados diariamente e colocados em prática. Cadê? Tem outra parte que... vem aqui, ó. O clube reforça a confiança em seus profissionais e tem a convicção em suas escolhas. Qualquer fato que ocorre no bastidor do centro de treinamento é comunicado claramente para que não aconteçam interpretações equivocadas. Isso aqui é uma grande mentira. Tanto que eles não têm total confiança nos profissionais, que o Landim ficou lá 2 dias, pernoitou 2 dias no ninho e identificou, né, muitos profissionais, né, para pouco trabalho, entre aspas, dizer assim, ou seja, há uma demasia, aí tanto que a gente debateu isso aqui, pegaram alguns profissionais, mandaram para a base, lembram disso? Então, assim, eles não têm essa confiança, é mentira. A gente pode afirmar que é mentira. Se fosse verdade, se tivesse essa plena confiança nos profissionais, o Landim não ia... Desculpa, o Landim não sairia da casa dele para pernoitar 2 noites no ninho do urubu e ainda identificar que há profissionais demais lá e alguns foram realocados no departamento de futebol de base. E aí, só voltando ao Marcos Braz, para poder encerrar até para complementar a sua pergunta, saiu uma coluna lá do PVC em que ele colocou uma aspas do Marcos Braz, em que o Marcos Braz diz o seguinte: se Cadê aqui? Ó, deixa eu pegar aqui. Se o Ceni pular de paraquedas, ele pula também aqui. Ó, vou ler aqui na íntegra. Marcos Braz garante: estou com o Rogério até o fim. Ele pode saltar do avião sem paraquedas, que salto atrás e ofereça proteção. O dirigente faz o discurso certo, aí já é o PVC falando, mas insiste em avaliar um trabalho por 12 jogos. Que, segundo o PVC, ele defende a permanência do Ceni, né? E aí tá aqui, como eu falei ontem, quem segura hoje tanto o Marcos Braz como o Rogério Ceni no Flamengo é Rodolfo Landim, e aqui tá a prova. Então, assim, é um recado também, tipo, se tirar o cara, eu também tô saindo junto. Não sei se isso de fato vai acontecer, porque ele já deixou claro isso nos bastidores, que não vai entregar o cargo. E depois a gente fala aí mais especificamente do nosso treinador, mas resumindo, uma nota patética e pífia, como diria minha referência no jornalismo, Mauro César Pereira. Paulinha, sua avaliação para essa nota. Antes, só aqui alguns comentários, porque a galera está participando. O William já teve a mensagem colocada na tela. Vicente Flá, a gente estava falando de você, Vicente Flá, antes de você chegar, tá? Só para tu saber, né? Teu chip, teu crush aí, né? Enfim, já a gente volta a falar disso. Antes, a Paulinha Matos. O que você achou dessa nota do Flamengo? Pífia e patética, tá? De acordo com o poeta? Rafa,
não tinha como esperar nada diferente. Eu acho que qualquer pessoa que esperou que esperava uma manifestação do Flamengo, que admitisse uma crise, ou qualquer coisa do tipo, se ilude quando pensa que vai ser algo diferente disso. Eu discordo de alguns pontos do Túlio, assim, porque quando ele falou que a matéria não dizia do atraso, o vídeo do Vene dizia. Que tinham atrasos recorrentes. Ah, mas aí eles não estão respondendo o vídeo, estão respondendo a matéria. Eu também não assisti o vídeo. Com todas essas informações que estavam na matéria escrita. Então, assim, ele realmente fala que tem atrasos recorrentes, que tem atleta que chega atrasado quase todos os dias, enfim. E que não se manifestou sobre... Não que eu seja a favor, tá? Eu só estou registrando, fazendo um apanhado. Que quando o clube que não se manifestou sobre a contratação de gente que foi indicada ou qualquer coisa, teve a coletiva do Tanuri, né? E ele falou sobre isso, sobre esses processos. Então, o Flamengo não esperou 2 meses para se manifestar. A primeira manifestação... Não, olha só. Eles estão desmentindo, olha só. Rapidinho, o Tanuri não falou esse ponto de que o Vini, que foi uma indicação dos jogadores, isso não foi tocado, nunca foi tocado pelo clube, nem naquela coletiva do Tanuri, e em nenhuma outra nota, e nem mesmo manifestação dos jogadores. E é isso que ele está desmentindo aqui. Não é falar. Ele falou lá sobre a reformulação. Ele que a reformulação toda passou por ele, que todos os profissionais passaram por ele. Ele falou na coletiva, isso ele falou, que a reformulação toda passou por ele. Então, assim, eu não esperava muita coisa. O Túlio pode falar mais de bastidores do que qualquer um de nós aqui. Eu nem vou ser leviana de levantar um assunto que eu não tô por dentro, Rafa, porque eu acho que o Túlio é a pessoa mais indicada para fazer isso, até pelo acesso que ele tem. E em relação a essa nota, como ele adiantou e a gente leu alguns trechos, eu queria ler aqui para o pessoal entender direitinho os posicionamentos do Diego e do Felipe Luiz, que foram citados, né, especificamente. Em resposta ao Vene, o Diego colocou, a produção bota na tela, a forma como suas fontes passaram essas informações tem a única intenção de prejudicar um grupo inteiro e o clube. Sou o capitão da equipe, falo com todos, caminho com todos. Entendo seu papel de jornalista, mas reflita qual é a motivação pessoal para criarem esses cenários inexistentes, influenciando de maneira equivocada e mentirosa o pensamento do torcedor. E depois ele respondeu também ao Diogo Dantas, que fez uma matéria também sobre isso, sobre essa história de panela, que o jogador tomou conta, fez isso, fez aquilo. E aí Diego botou assim: como capitão, meu único objetivo é servir a equipe com lealdade para que alcancemos os nossos objetivos. O seu, como jornalista, deveria ser informar com a verdade e não tumultuar com a mentira. Inventar informações como está tentando fazer e, mais uma vez, não vai conseguir. Aqui predomina o respeito entre todos e seguiremos assim. Quando o Diego colocou isso, o Rodrigo Caio foi e botou que a verdade sempre prevalecerá. E eles estão sendo muito cobrados também pela torcida, que pede, então, que eles respondam dentro de campo. Muitos comentários são assim: se isso tudo é mentira, se tudo isso que foi veiculado é mentira, como eles afirmam, então respondam dentro de campo. Se a produção descer aí, vocês vão poder acompanhar. Todos os comentários passam sobre isso. Falem menos e joguem mais. Respondam dentro de campo. O que tem que prevalecer são as vitórias e tudo mais. E aí o Felipe Luiz, no comecinho dessa noite, postou, compartilhou o link da nota, né, completíssima do Flamengo, colocou: querido torcedor, nunca duvide de quem derrama sangue, suor e lágrimas pelo nosso escudo. Existem pessoas que só querem o mal do Flamengo. Confie em quem quer o bem, em quem dá a vida pelo clube do nosso coração. Muito bem. Fala aí. Só para concluir meu raciocínio, eu fiz até um vídeo hoje para o Coluna do Fla Play, que foi sobre tudo que eu penso sobre essa história de panela. E aí é sempre que, obviamente, considerando caso isso seja verdade, né? Caso realmente isso tudo esteja acontecendo. Sendo assim, resumindo o meu posicionamento, convido o pessoal a conferir ao final do resenha. Não saiam daqui, eu vou pedir para a produção deixar o link depois no chat para vocês irem direto. O meu posicionamento completo, mas assim, se realmente acontece isso, que a gente tem que trabalhar com si, né? A gente não tem garantia de nada. Então, se realmente acontece isso, se jogador indica funcionário, se jogador acha que manda no clube,
é porque falta pulso da comissão técnica, falta pulso da diretoria. Jogador é contratado, é funcionário e deve respeito à instituição e deve respeito ao manto sagrado que eles carregam, ao manto que eles defendem. Entendeu? O meu posicionamento é esse. Falta alguém, como a gente levantou ontem, quando eu e o Túlio a gente fala, que a gente concorda muito nisso, quando a gente fala falta alguém como o Pelaipe, não é viuvez do Pelaipe pessoa, é alguém com pulso suficiente para assumir a função que o Pelaipe tinha, entendeu? Não é, vocês são viúvos, não é nada a ver. A gente não está falando da pessoa do Pelaipe, a gente está falando do cargo, né? Da função que ele exercia. Então, falta um pulso. Eu acho a diretoria do Flamengo muito omissa. Eu estou esperando o posicionamento do presidente Rodolfo Landim, porque só dá as caras quando é para levantar a taça. Eu estou esperando o posicionamento do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, porque na hora de ficar interagindo com... Nada contra ele interagir com o torcedor, tá? Isso aí, as redes sociais são dele, ele faz o que ele bem entender. Mas na hora de interagir e brincar com o torcedor, é Alice no País das Maravilhas. Na hora que o caldo entorna, some todo mundo. Então, eu acho que falta pulso, essa diretoria omissa. Ano de eleição, a gente não quer se comprometer, meu amigo, mais comprometido do que vocês já estão, impossível. A torcida quer uma resposta e hoje esse protesto no Ninho ficou muito claro. Tiveram imagens do Wesley Ramon, se eu não me engano, porque ele estava fazendo a cobertura, e ele filma um torcedor quando a PM foi avisar, porque assim, segundo o Wesley Ramon, um funcionário do clube falou que um jogador ia falar com os torcedores que estavam lá, e depois a PM chegou falando que ninguém ia falar com eles, e teve torcedor que falou assim, então é isso? Eles querem guerra? Então assim, o cenário é dos piores, né? Então, não tem como ser honesto e achar que a gente não quer se comprometer porque é ano de eleição, porque já está mais comprometido do que qualquer outra coisa. Eu posso responder um idiota aqui, um perfil fake aqui, falando esse Túlio é bananista, acabou de assumir que fez indicação de cargo na Era Bandeira, eu vou desenhar para esse besta. Em um momento falei que eu fiz indicação, falei que durante a gestão do Bandeira de Melo se mudou um procedimento dentro do clube, coisa que eu conheço muito bem e sei. E se você não estiver convencido, vá no Google, joga Túlio Rodrigues, Eduardo Bandeira de Melo e você encontra. Ou então você pode ir lá no meu blog, serflamengo.com.br, volta lá desde 2013, né, desde 2013 e você vai ver. Ou quiser também meu Twitter, porque eu não apago meu Twitter, não me escondo em fake, tá lá. Então, assim, só para responder esse isso é uma injustiça realmente que é uma desconhecimento. Eu estou super acostumado, sabe por quê? Na época do Bandeira, na primeira gestão, tinha uma grande falácia assim, está com saudade da Patrícia Amorim, então, como se todos os erros na primeira gestão fossem justificados com os erros da Patrícia Amorim. E não, ele entrou prometendo fazer o contrário. Quando teve a briga, que teve a cisão, e aí já em 2015, quando eu criticava um lado, eu estava beneficiando o outro. E assim vice-versa, né? E você foi quem contestou também a questão política do Bandeira, né? Você contou ontem pra gente, isso é um argumento... várias vezes, não só questões políticas, mas várias decisões, departamento de futebol. Cara, tem uma série de coisas, sempre fui crítico, então, assim, eu estou acostumado. Isso é para justamente tentar deslegitimar o jornalista ou o comentarista, né? Tirar a credibilidade para dizer que tem um lado. Eu passei também por uma dessa... vou dar um exemplo contrário aqui, tá? Rapidinho, Rafa, só para a galera saber como é que é o modus operandi. Em 2015, o que acontece? Lá no Flamengo, quando você forma uma chapa, você lá tem o corpo transitório, tanto do Conselho Deliberativo como do Conselho de Administração. O que é o corpo transitório? São membros, né, que vão fazer parte da chapa, que são eleitos junto com a chapa. Então, ou seja, no Conselho Deliberativo e no de Administração, você tem os membros natos, né? Ou seja, que eles são natos, como se fosse, entre aspas, vitalício, você sempre tem que estar renovando, como é o meu caso, eu sou conselheiro nato do Flamengo. E você tem os eleitos que têm o mesmo tempo de mandato, né, dali da chapa vencedora e segunda colocada. E aí eles sempre ligavam, né, ligam para os sócios, posso botar teu nome aqui na chapa e tal. Eu recebi uma ligação, recebi de todas, mas vou destacar essa. Recebi uma ligação da Chapa Verde na época,
E aí, vou botar seu nome, não sei o quê. Eu falei, primeiro eu tô me tornando, né? Eu sou sócio proprietário nato, não tem como eu fazer parte da lista e tal, papá, aquela coisa toda. E eu, cubro a eleição, né? De maneira isenta, equilibrada e tal, não vou fazer parte de chapa nenhuma, como nunca fiz. E aí, cara, pegaram e colocaram o meu nome sem me falar. Uma pessoa da própria chapa azul, tá? Chegou para mim, assim, no bastidor, falou, Túlio, você autorizou a colocar seu nome no corpo transitório da chapa verde? Eu falei, não. Ele, então, seu nome tá lá. Eu falei, tá lá. Ele falou, cara, como é que eu faço? Aí ele, manda um e-mail pra Chiquinha. Chiquinha é lá que comanda a Secretaria dos Conselhos, terminando já. Aí eu fui, mandei e-mail, Chiquinha falou, Túlio, não tem como mais tirar por causa do prazo, não sei o que. Eu falei, Chiquinha, mas eu sou nato e tal, não sei o que. Então, manda um e-mail pro presidente do Conselho de Administração. Fiz. Tudo isso sem falar nada. Fiz, tiraram o meu nome, tá tudo certo, papapá. Quando eu promovi um debate em que o Bandeira não aceitou participar, e eu divulguei isso gerou uma enorme polêmica, o que eles fizeram? Usaram justamente isso como se eu tivesse autorizado a colocar o meu nome na chapa verde, ou seja, eles queriam dizer que eu estava beneficiando a chapa verde, que hoje a chapa verde é a chapa atual, chapa roxa, o grupo do Landim e tal. Então, assim, é um ataque que a gente está acostumado, mas de vez em quando é bom a gente pegar e colocar esses idiotas no lugar, entendeu?